Sabe aquela criança que é assistente de professor, ajudar a conversar com os coleguinhas e tal? Então eu tenho essa memória que desde da minha infância eu tinha esse objetivo, né? Eu tinha essa visão de ser professor. Não sabia do que, não tinha ideia, mas era ser igual a minha tia. Então eu cresci, estudei sempre escola pública. E quando chegou no último ano do ensino médio, o tema, eu acho que continua assim até hoje, o tema de todo mundo era e quais serão os próximos passos, né? Vamos para a universidade, vamos tentar prestar vestibular. E eu tive muito apoio dos professores, de novo. Os professores da minha vida foram muito importantes. Quando eu falo, a educação transforma, e é verdade, sabe? A minha realidade, ela foi transformada pela educação, né? Então eu entro nessa universidade, começo a ter contatos com outras classes sociais, outros colegas e tudo mais. Querendo ou não, construir esses relacionamentos abrem portas. Então, em 2004, eu faço essa pesquisa inicial de iniciação científica, tendo a orientação de um grande pesquisador no campo dos estudos contemporâneos, né, culturais, que é o professor Hilton Garcia, que foi meu orientador nessa iniciação científica, e com ele eu aprendi assim, as bases iniciais ali, os primeiros passos na pesquisa, tendo como objeto de estudo essa ideia de publicidade contraintuitiva. Então a gente faz todo um projeto para ir ouvir os receptores, né? Quem consome efetivamente as narrativas da publicidade, entendendo a publicidade como texto cultural, né? Que articula, intenciona, nos forma em diversas perspectivas. Naruhodô Entrevista, Francisco Leite. Naruhodô Podcast. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o Naruhodô a se manter no ar? Ouvir os episódios e espalhar a palavra já é um grande passo. Mas existe um outro jeito. Quem possibilita isso é a Aurelo. Você escolhe um valor de contribuição mensal e tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados e vantagens especiais. Além disso, você pode ter acesso ao nosso grupo fechado no Telegram e conversar comigo, com Altair e com outros apoiadores. Toda vez que você ouvir ou fizer download de um episódio pelo Aurelo, vai também estar pingando uns trocadinhos para o nosso projeto. Combinado? Então baixe agora mesmo o app Aurelo no endereço orelo.cc ou na sua loja de aplicativos e ajude a fortalecer o conhecimento científico. E chegamos ao momento Alura. Querido ouvinte, querido ouvinte. Você quer dar um verdadeiro mergulho no mundo da tecnologia? Migrar para uma nova carreira? Aprofundar-se nessa carreira? Então assine Alura agora mesmo. Você vai estudar, praticar, discutir e se aprofundar em uma plataforma que respira tecnologia. Na Alura, você terá acesso completo ao conhecimento, onde e quando você quiser, com novos cursos todas as semanas. E ainda tem vantagem, ouvinte Naruhodô tem desconto especial. Mas para isso é preciso acessar a seguinte URL, anota aí, alura.com.br/promoção/Naruhodô. Nesse endereço, além do desconto especial, você vai conhecer histórias reais de transformação de pessoas que estudaram na Alura. Então, repetindo, acesse alura.com.br/promoção/Naruhodô. Ilustríssimo ouvinte, seguimos com a série Naruhodô Entrevista, que está trazendo conversas descontraídas com cientistas brasileiras e brasileiros que contam sobre suas trajetórias, seus pensamentos e seus campos de atuação. Neste episódio, vamos falar com o Francisco Leite. Francisco Leite é doutor e mestre em Ciências da Comunicação pela ECA-USP, com estágio de doutoramento na Università di Bologna e na Università degli Studi di Trento. Possui pós-doutorado em Comunicação, Consumo e Antiopressão pela USP-FAPESP. É pesquisador vice-líder do grupo de pesquisa ARC2, Estudos Antirracistas em Comunicação e Consumos, da CNPq-USP.
Na Cátedra Oscar Sala, do Instituto de Estudos Avançados da USP, é membro do Grupo de Pesquisa Inteligência Artificial Responsável, líder da divisão Comunicação e Artes. Entre outras publicações nacionais e internacionais, é autor de Publicidade Contraintuitiva, Inovação no Uso de Estereótipos na Comunicação. Autor também de As Brasileiras e a Publicidade Contraintuitiva. E também de Afetividades LGBTQIA+, anunciadas, Olhares de Famílias Brasileiras. É um dos organizadores e autor das obras O Negro nos Espaços Publicitários Brasileiros, livro finalista do Prêmio Jabuti 2012, entre os 10 melhores no campo de comunicação, bem como de Publicidade Antirracista, Reflexões, Caminhos e Desafios, obra finalista do Prêmio Jabuti 2020. Vamos então para a conversa com o Francisco? Francisco, antes de mais nada, muito obrigado por ter topado conversar aqui com a gente no Naruhodô. Eu que agradeço, Ken, uma alegria, satisfação aqui dialogar com vocês. Maravilha, então, Francisco. Francisco, eu vou começar com você, como eu começo todas as conversas aqui no Naruhodô Entrevista. Eu quero saber quando você nasceu, onde você nasceu e em que contexto socioeconômico familiar você nasceu. Eu sou natural de Pernambuco, né, Brasil, especificamente de lá do sertão de Pernambuco, mas eu vim para São Paulo, minha família se muda para São Paulo, eu bebê, né, então eu falo que meu sangue é pernambucano, mas eu sou paulista de vida, assim, né, cresci até os meus 30, fiquei em São Paulo até os 36 anos, e atualmente eu estou morando fora do Brasil, passando um período fora estudando língua, eu estou na Áustria, e a minha vida foi essa, assim. Então, eu mudo para São Paulo bebê, o que eu já tenho, nasci em 1983, entregando a idade aqui. Um menino, é um menino. É, um jovem, né? Um jovem. E é isso. Mas meu sangue é nordestino, misturado aí com a vivência sociocultural paulista. Que dia foi isso? Exatamente? Dia 8 de setembro de 1983. Então, um virginiano aí de calibre. Me fala um pouquinho mais da sua família, Francisco. Você é filho único, você tem mais irmãos, irmãs? Como era a vida dos seus pais na época que você nasceu? Pelo menos o que você sabe nos contar. Tenho mais irmãos, a gente é uma família grande. Minha mãe casou 3 vezes, então nós somos em 12 irmãos. Eu estou ali na metade, ali entre os filhos do meio. Eu falo que cada irmão está espalhado pelo Brasil, né? E eu tô fora, eu sou o único que estou fora, mas praticamente eu tenho um irmão em cada estado, assim. Mas fomos uma família feliz, uma infância bem vivida, bem cuidada, com os desafios de eu acho que da grande maioria aí das famílias brasileiras, especialmente na década de 80, 90, aí, que teve que batalhar muito aí nos contextos socioeconômicos do país para se manter e sobreviver, mas é uma família que conseguiu, batalhou, especialmente minha mãe, tomando à frente a liderança, uma mulher nordestina que se colocou aí na vida para proteger suas crias, e enfim, estamos aí colhendo aí os frutos dos esforços que ela nos proporcionou. Legal. Ô Francisco, me fala uma coisa, quando você era garoto, você já imaginava se tornar um pesquisador, um cientista, um professor? Boa pergunta. Você acredita que sim, né? Eu tive uma tia que ela, da parte da minha mãe, que ela foi professora eu não lembro agora ao certo se foi de creche ou se foi professora de primário, né, de ensino fundamental, atualmente se fala, né? E eu lembro muito dela chegando com livros, com materiais de atividade das crianças e tudo mais. E aquilo me encantava muito, sabe? E eu cresci brincando de ser professor, né? Isso eu tenho muito latente na minha memória de infância. Brincando de ser professor com meus irmãos e tudo mais. Aí a gente já, mais ou menos com 8, 10 anos, eu fui para creche, acho que jardim de infância,
E aí eu comecei a ver as professoras, né, coordenando, liderando, orientando, ajudando, e muitas dessas professoras me convidavam, não sei porquê, tá, para ajudar. Tipo, sabe aquela criança que é assistente de professor, ajudar, conversar com os coleguinhas e tal? Então eu tenho essa memória que desde da minha infância eu tinha esse objetivo, né? Eu tinha essa visão de ser professor. Não sabia do que, não tinha ideia, mas era ser igual a minha tia, né? E é isso. Aí eu vou para essa escola dos Institutos Salesianos, que é um instituto educacional que eu passei praticamente minha infância, indo para o colégio, até a minha universidade, que também foi instituição educacional salesiana. Mas aí a gente fala um pouquinho mais à frente. Tá certo. Quer dizer, a vocação para professor, então você descobriu logo cedo, assim, né? Suspeitava. Pelo menos era uma boa suspeita. Como é que foi para você a decisão de seguir a carreira acadêmica que você seguiu, ou pelo menos a área que você seguiu a partir da universidade, né? Quando a gente tem que fazer essa escolha, em geral a gente é mais jovem do que gostaria para fazer essa escolha, né? E é meio que quase uma roleta a gente ter a certeza ou não se está fazendo a escolha certa, né? Como é que foi para você esse processo assim de o que eu vou fazer na faculdade? Deixa eu voltar dar um passo atrás. Primeiro, fui um adolescente, uma criança da periferia de São Paulo, né? Então a gente tem todo aquele contexto de barreiras invisíveis que tentam nos posicionar no nosso devido lugar, daí você não passa, né? Então eu cresci, estudei sempre escola pública. Quando chegou no último ano do ensino médio, o tema, eu acho que continua assim até hoje, o tema de todo mundo era e quais serão os próximos passos, né? Vamos para a universidade, vamos tentar prestar vestibular. E eu tive muito apoio dos professores, de novo. Os professores da minha vida foram muito importantes, que me direcionaram, universidade é isso, você se profissionalizando a partir do terceiro ano do ensino médio, você pode fazer um vestibular, pense talvez numa USP ou em uma outra possibilidade, mas essa possibilidade era paga e a minha família até então não tinha condições de bancar uma universidade para que os filhos entrassem, enfim, cursassem. Aí veio a oportunidade como a minha mãe trabalhava nesse Instituto Salesiano Educacional, ela comentou comigo sobre a Universidade Salesiana de São Paulo. E eu fui pesquisar sobre essa universidade, era particular, uma universidade particular, mas que tinha um curso de comunicação e pedagogia e administração na época. E a comunicação sempre foi assim uma área que me chamava muita atenção, especialmente jornalismo e, posteriormente, publicidade, né? E nessa decisão do terceiro ano do ensino médio, para onde eu seguiria, eu sabia que eu não queria parar de estudar, né? Porque eu sempre gostei, os livros sempre me chamaram, eles me convocaram, sempre me convocavam ali para consumi-los, enfim. Eu sabia que eu não queria parar. E a minha mãe me incentivou, então, a ir conversar, na época, com um padre, que era o reitor da universidade, e que conhecia minha mãe, me conhecia também do colégio, que não era nem colégio, era um reforço, né? A gente ia para o colégio no período da manhã, e à tarde ia para esse reforço, que era uma escola também, mas uma escola de reforço dos Institutos Salesianos, lá na Lapa, aí em São Paulo. E eu conversando com esse padre, ele falou, olha, presta o vestibular, né? A gente aqui não tem jornalismo, que era uma das áreas que inicialmente eu tinha interesse, mas a gente tem publicidade, né? E publicidade, ele me deu o folder do curso, onde tinha algumas informações, e pediu para que eu pesquisasse. Aí me interessei pelo campo da publicidade, né? Pela área, e falei, vou prestar o vestibular. E era pago, mas ele falou que me daria uma bolsa, determinado porcento ali, que, conversando com a minha mãe, ela falou que conseguiria pagar por um tempo, né, com essa bolsa, caso eu passasse, mas que era para eu já encaminhar ali uma busca de um trabalho para que eu pudesse arcar com os custos futuros da universidade. E assim foi. Eu prestei o vestibular, né, concluí meu
meu terceiro ano do ensino médio, fiz meu vestibular na Universidade Salesiana de São Paulo, passei em 7º lugar, assim, na seletiva, e iniciei em 2001 meu curso em publicidade, comunicação social, na época se falava comunicação social, com habilitação em publicidade. Uhum. E ali eu me encontrei. Agora, peraí, antes de você seguir em frente aqui, porque passou batido, né? 7º lugar, né? E virando um bolsista não é pouca coisa, né, Francisco? Para quem teve que trabalhar, para quem teve que estudar em escola pública a vida toda, né? Na época eu não tinha dimensão do que isso significava, né? Tava muito verde, assim, não tinha. Hoje eu falo, uau, é assim. E era outro detalhe, que era uma universidade que era no centro de São Paulo, era aí em São Paulo, né? E eu morava no ABC Paulista, né? Então também tinha todo um desafio de mobilidade, né? Dentro entre as cidades aí de São Paulo, para chegar na universidade, isso pegar trem e tudo mais. Era esse o desafio. Mas eu não tinha noção do que era para um jovem, né, da periferia e batendo nas portas, buscando apoio para então adentrar na sala de aula de uma universidade, né? Maravilha. Mas e aí, desculpa, eu te interrompi. Você então consegue entrar na faculdade, não exatamente no curso que você previa anteriormente. Como é que foi a chegada de um cara periférico, né, que vinha da escola pública e entrar num ambiente, imagino que bem diferente das que você frequentava até então? De início, eu tenho que falar que foi mágico, assim, né? Sentar e começar a ouvir professores que estão a falar sobre Weber, né? Lembro que uma das primeiras professoras de Sociologia da Comunicação, ou Filosofia da Comunicação, não lembro, acho, trouxe assim, um texto Weber, Marx, né? Para a gente começar a pensar as questões de consumo, de disputas sociais, enfim. E eu comecei a me encantar por aquilo, né? E ao mesmo tempo não entendia nada, porque eu falei, gente, o que é isso, né? E aquilo... Só que o talento da professora, que ela até hoje é minha amiga, né, tornou-se uma grande amiga hoje, a Rosângela Borges, me encantou também, né? O jeito que ela tratava com aqueles textos, hoje eu sei que são textos muito densos, né? Mas ela ali se desafiou a levar esses textos para alunos de primeiro ano de Universidade de Comunicação, para a gente também começar a ser desafiado e tudo mais. Mas assim, de primeiro momento foi mágico, mas também foi chocante, porque a gente vem de uma realidade que até então, eu acho que a minha geração, lá no final dos anos 2000, foi a última que pegou a mudança também no ensino público estadual aí de São Paulo, que foi essa, como que chama? A progressão automática, né? Que não se reprova ao longo dos anos, só no último ano. Então, a minha geração, acho que foi a última que pegou esse não processo, esse processo que está rolando até hoje no sistema educacional aí em São Paulo. E a gente, eu acho que por essa sensibilidade, o meu ensino também foi muito qualificado, sabe? Esse cuidado de ter uma atenção ano a ano para os alunos e não deixar retido lá no último ano do terceiro, assim, do ensino médio. E eu tive um estudo público de muita qualidade, né? Minha escola foi lá no Alfredo Paulino, também na Lapa, né? No bairro da Lapa. E eu cheguei na universidade com uma bagagem boa, né? Porque a minha mãe sempre me incentivou muito a leitura. Não só a mim, mas todos os meus irmãos. Então a gente tinha livros, assim, a minha casa tinha biblioteca, eu era uma biblioteca. Eu falo que o meu quarto e a sala de estar da minha mãe era uma biblioteca, porque ela fazia questão de nos oferecer livros, né? Eu lembro que ela comprou, bom, tô fugindo um pouco da tua questão, mas ela comprou uma vez pensando em livros, e esses vendedores de porta, vender coisas nas portas, antigamente eu não sei como que tá hoje, mas bateu um vendedor de livro, na nossa época era a enciclopédia, né? Sim. E era um calhamaço, assim, de mais de 600 páginas, e ele falava que ali tinha tudo, de todos os temas, era a Wikipedia, né? E a minha mãe comprou essa bíblia aí do conhecimento desse cara, e, nossa, eu me caía naquelas 600 páginas, fazia meus trabalhos, então eu tive muito suporte nesse sentido. Então,
chegar na universidade, por mais, como eu falei, foi mágico, mas também foi desafiante. Mas foi mágico porque eu não me senti tão perdido tendo essa base anterior que eu lutei, né? Conquistei com o apoio da minha mãe e dos professores da universidade, da escola pública. Uhum. E colegas? Você se sentiu pertencendo rapidamente, assim? Na universidade? Quando você passa a ter, né, ingressar num ambiente particular. Sim, eu tive, porque e também me destacava muito, porque eu sempre era um aluno, não vou falar o melhor aluno da turma, mas assim, era um aluno que me destacava entre os melhores da turma, então sempre tinha essas aproximações para solicitando apoio, para a gente construir diálogos, construindo aí uma inteligência coletiva na sala de aula. Então na universidade eu sempre fui acolhido, né? Assim, nunca não tive nenhuma rejeição, nenhum deixado de lado, assim. Tive um acolhimento ok, adequado. Obviamente, se a gente for pensar nas diferenças, a gente tem um marcador de classe social, né? Então, sim, eu tinha colegas que iam para Disney, que iam para a universidade de carro, mas o lado oposto, ia de trem, de ônibus, atravessava praticamente metade do estado, vindo do ABC, né? Para o centro de São Paulo. Então era outra realidade, né? Mas pensando as relações na convivência ali no período de aula e tudo mais, me sentia acolhido. E aí, cursando publicidade na universidade, Francisco, eu tenho uma curiosidade que é saber, assim, que tipo de decepção ou que tipo de surpresa ou que tipo de mudança você experimentou ao longo dessa faculdade? Boa pergunta. Eu vou falar, parece clichê, mas é a minha realidade. Conhecimento. Você sabe que isso a educação me transformou muito, assim, né? Então quando eu falo, a educação transforma, e é verdade, sabe? A minha realidade, ela foi transformada pela educação, né? Então eu entro nessa universidade, começo a ter contatos com outras classes sociais, outros colegas e tudo mais. Querendo ou não, construir esses relacionamentos abrem portas, né? Os relacionamentos conseguem ter essa força de abertura de oportunidades, de porta. Então, entrando na universidade, então eu começo a conhecer mais, a ter certeza do curso que eu escolhi, porque eu não falei, a minha primeira alternativa era jornalismo, mas no campus não tinha o curso de jornalismo. Então eu acabei indo para comunicação, mas com foco na publicidade, e me encontrei, porque a publicidade me oferecia tanto a comunicação, como também pensar a administração, as questões de marketing e tudo mais, que talvez o jornalismo diretamente não conseguiria me oferecer, né, com tanta vivência, assim, né? A área de publicidade, ela te oferece esse diálogo entre a comunicação e a administração em marketing. Então é isso, eu acho que eu consegui me capacitar ano a ano, né, conhecer mais, me posicionar melhor no mundo e tirar também, de certa forma, a minha ingenuidade do que é ser um indivíduo racializado, um indivíduo negro, pardo, né, vindo da periferia e adentrando até então espaços que não eram permitidos simbolicamente para esse indivíduo que veio dessas regiões periféricas do estado de São Paulo. Perceba que falamos de São Paulo, né, um estado aí importante na federação, poderoso, né, mas que se a gente for para a periferia, a gente se assusta, no sentido de quantos talentos são desperdiçados, estão na periferia do estado, e que talvez não tenham os caminhos e as oportunidades que eu, por exemplo, tive ao longo da minha vida. Uhum. Não sei se eu te respondi, porque... Não, me respondeu. Pode ficar à vontade, me corte, porque... Me respondeu uma parte e eu vou te provocando em relação às outras partes, tá? Você falou por enquanto, da quebra da inocência, da perda da inocência, de certa forma, né? Da certeza de estar num curso que, embora não tenha sido a primeira opção lá atrás,
acabou se tornando a opção correta. Eu queria saber se teve algum tipo de arrependimento, algum tipo de frustração também durante esse período da faculdade. Não, uma vez me perguntaram se eu tinha vontade de trabalhar em agência, né? E eu respondi que não, em agência de publicidade, porque meu sonho sempre foi trabalhar em departamentos de... Isso lá em 2004, 2005, quando eu estava me formando já. Aí, onde vai? Consegui o estágio e tudo mais. E eu nunca procurei estágio em agência, né? Porque me chamava mais a atenção trabalhar em departamento de comunicação das empresas, né? E aí me perguntaram, mas você não tem certo arrependimento de não ter buscado agência e tudo mais? Eu falei assim, não, porque trabalhar na liderança de departamentos de comunicação de organizações, assim, me trouxe também muitos frutos, né? E me possibilitou construir o meu percurso também acadêmico, que talvez, dentro de uma agência, pensando a dinâmica, né, de cobranças excessivas que a cultura de agência te impõe, talvez eu não conseguisse, né, caminhar. Porque a gente vai um pouco mais para lá para frente, eu levei o início da minha carreira acadêmica com a minha carreira profissional páreo a páreo, né? Então eu tive jornadas duplas de formação aí da minha carreira. Mas eu passei... relação... Não, eu ia só dizer que eu passei bastante tempo em agência e posso te garantir que você não teria certamente a mesma disponibilidade e acho que principalmente você não teria o mesmo incentivo, sabe? Provavelmente algumas das suas prioridades iam acabar mudando de lugar. Então não tenho arrependimento. No meu percurso formativo, eu não tenho, assim, de escolha da área da publicidade como campo de formação, não tenho. Como pegou para você, Francisco, que é uma das coisas que pega para muita gente, talvez pegue para uma minoria, mas significativa, né? Sobre o mecanismo da própria publicidade. Né? A publicidade como um mecanismo primordial, né, de um sistema, enfim, que acaba não necessariamente promovendo a igualdade de direitos, né, e a igualdade de oportunidades, como a gente estava falando até então. Né? Esse é um tipo de coisa que foi despertado na faculdade, e eu pergunto isso porque para mim não foi. Tá? Eu tive que... Só depois no mercado de trabalho é que acho que eu comecei a me conscientizar disso. Eu queria saber como é que foi, por exemplo, esse tipo de impacto na sua época de universitário. Eu comecei a ter essa consciência, sim, na universidade, porque o que aconteceu? Quando que foi a virada também do meu interesse pela área acadêmica? Então, eu te falei aí de uma professora muito importante que eu tive na universidade, que foi a Rosângela, de Sociologia da Comunicação. E com ela oferecia, entre os textos que ela nos fornecia para debate, discussão em sala de aula, ela nos deu um texto que era um texto do antropólogo Peter Fry, que discutia a questão de raça e publicidade. Isso lá em meados de 2003, né? 2003. E esse texto, assim, virou uma chave, né, na minha cabeça. Que até então eu não estava lá na minha cabeça, obviamente estava visível, mas a gente não percebia. E esse texto fez essa virada de se perguntar onde estão os negros na publicidade, onde está, sabe, as mulheres em posições de destaque e posições qualificadas na publicidade. E esse capítulo do livro, o livro era Nu e Vestido, Corpos Cariocas. O livro é organizado pela Miriam Goldenberg, também antropóloga, lá da Federal do Rio de Janeiro. E nesse livro que ela organizou tem esse capítulo do Peter Fry, que é antropólogo, que ele discute então a questão da publicidade e as questões raciais, focando na questão da beleza, da negritude, enfim, especialmente da mulher negra, né? Então ele vai discutir a questão do cabelo
E nesse capítulo é onde ele traz a ideia, né, seminal, que aí virou o meu objeto de estudo, de pesquisa aí ao longo da minha carreira, que é a ideia de anúncios contra-intuitivos. Então, é a partir do contato com esse capítulo desse livro que eu começo a observar outras questões até então, que eu não tinha saliente nas minhas vivências, assim, de modo tão claro. Eu vivia, obviamente, a invisibilização da presença de indivíduos negros na publicidade e outras mídias, né, outras materialidades midiáticas, mas eu não conseguia ler, não sabia o que significava aquilo, né? Então, a partir do contato com esse texto, eu então começo a olhar com mais crítica essas questões. E no ano seguinte eu sou selecionado entre os estudantes da universidade, do meu curso, a desenvolver uma iniciação científica, né? E isso, assim, foi o divisor. Então, em 2004, eu faço essa pesquisa inicial de iniciação científica, tendo a orientação de um grande pesquisador no campo dos estudos contemporâneos, né, culturais, que é o professor Hilton Garcia, que foi meu orientador nessa iniciação científica, e com ele eu aprendi assim, as bases iniciais ali, os primeiros passos na pesquisa, tendo como objeto de estudo essa ideia de publicidade contra-intuitiva, que seria uma estratégia do campo publicitário para posicionar indivíduos até então indivíduos minorizados, estereotipados negativamente, em posições, em expressões mais qualificadas, né, dentro dos anúncios da publicidade. Então me interessava perceber como esses anúncios, né, quais efeitos esses anúncios surtiam, né, quando da recepção deles pelos indivíduos, pela sociedade, né? Então daí passa então a eu me interessar e ter uma perspectiva mais crítica sobre a questão, especialmente não só do negro nessa época, mas pensar as questões dos estereótipos sociais como um todo, né? Rapaz, assim, foi bastante cedo, então, para você, em comparação a mim, né? Porque foi ainda na universidade, com uma obra relativamente antiga, né? Uma obra, sei lá, foi publicada em 2002, né? Essa coletânea aí da Miriam, e vamos combinar, em 2002, isso não era assunto fora da academia, né? Não era assunto também nas agências e muito menos nas empresas, né? Enfim, ainda era uma discussão que estava germinando ali para depois ganhar relevância na sociedade como um todo, né? Então acho que foi bastante no começo e acho que isso, eu não tenho dúvida de que isso tenha definido bastante a sua trajetória, né? Apesar de na área de publicidade, uma trajetória acho que incomum, né, de questionamento dos próprios estereótipos fabricados pela publicidade, né? Muito, muito legal. E aí você falou da iniciação científica, né, que você teve a chance de fazer com um orientador de primeira. Aí você já sabia que a sua carreira seria, de fato, de um acadêmico, assim? Não. Não? Tá. O Hilton Garcia era um espelho, assim, né? Porque ele é, né? Um espelho, assim, porque ele falava de um jeito, assim, sabe, bem erudito, e a escrita dele também era muito potente, né? Então eu tinha contato com aqueles textos dele, eu falei, gente, assim, do texto iniciando, né? Então você começa a ter contato com aqueles textos mais rebuscados, você tem que estar lendo com o dicionário do lado, né? Eu lembro uma das primeiras palavras que eu li do texto dele foi desvanecer-se, né? Falei, gente, o que é isso, né? Me desprender e tudo mais, mas eu lembro que essa palavra me marcou, porque ele abria um capítulo de um dos livros que ele escreveu, foram vários, que são vários, inclusive, e tinha essa palavra, e me marcou, assim, né? Mas eu admirava muito o Hilton, e admiro muito o Hilton, né? E ele me ensinando como escrever, como se portar, como articular as ideias, e aquilo foi me apaixonando. Mas, paralelamente, como eu te disse, eu tinha que trabalhar,
né? Porque eu tinha que pagar a minha universidade e também aceitei com grande alegria a iniciação científica porque eu tinha uma bolsa. Então, no último ano, veio essa iniciação, então era bolsa integral. Então, eu não precisei pagar a universidade nesse último ano, porque eu tinha que desenvolver essa pesquisa científica, né? Então, assim, eu era o único do grupo, né, que fui escolhido pelo coordenador, Sérgio Andreucci, até hoje também agradeço essa oportunidade. O Sérgio também está aí no mercado, hoje professor no campo da comunicação, foi muitos anos, acho que ele continua na Casper Libero, e ele que me deu essa oportunidade de desenvolver essa pesquisa de iniciação científica. Mas, paralelamente a ela, eu tive que seguir trabalhando em empresas, né? E especialmente em associações que me chamavam mais atenção, trabalhar em entidades associativas. E eu fui trabalhar em duas, que fiquei até 2014, que era da área da saúde, mas cuidando do campo da área da comunicação. Mas aí... Vamos abrir esse parênteses aqui. Vai me organizando. Vou me dar o direito de abrir esses parênteses. Você teve uma passagem por duas organizações associativas, aí cuidando da comunicação delas. Me conta um pouquinho de cada uma delas, né, o que são e qual foi a sua experiência dentro de cada uma delas. Então, a primeira foi a ABRAID, Associação Brasileira dos Importadores e Distribuidores de Implantes. Né? Comecei na ABRAID como estagiário na área da comunicação, aí depois virei assistente e tudo mais da comunicação, isso durante a universidade. E aprendi muito lá com a Cibele, que na época coordenava a ABRAID, Cibele Martins, e aprendi muito com ela as questões de dinâmica, da prática mesmo, do dia a dia de comunicação, de publicidade, de organização de eventos, gestão, enfim, bastante coisa, né? Mesmo redação, essa redação mais, como que falam? Não é comunicação empresarial, é comunicação empresarial, né? De redação de documentos, enfim, essa parte mais prática do dia a dia. Aí acho que fiquei na ABRAID, eu não sou muito bom de datas, mas eu acho que eu fiquei lá até 2007, ou um ano depois da universidade, 2005, 2006, por aí, e vou para uma outra associação, também na área da saúde, que é a BIMED, que aí é a Associação Brasileira da Alta Indústria de Produtos para a Saúde, né? Alta Indústria de Tecnologia de Produtos para a Saúde. E lá eu fiquei até 2014, né? 2014, levando também. Então, a ABRAID eu segui até 2007, 2008. Aí também, nesse período, entro para o mestrado. Aí vou para a BIMED, que era uma associação maior. Também, aí eu já assumo lá a parte de coordenação e gerência do campo da comunicação. E fico lá até 2014, também levando com o meu doutorado paralelamente. Como eu fiz isso, não me pergunte, eu falo que é muita vontade e acreditar no potencial do meu trabalho, o potencial de transformação do meu trabalho acadêmico-científico, né? Então, resumindo, foi esse paralelo assim, que eu segui. Ótimo, obrigado por esses parênteses. Mas eu queria que você nos ensinasse alguma coisa ou compartilhasse com a gente qual foi a utilidade, se é que houve, né, dessa passagem pelo mundo corporativo, né, vamos dizer assim, ainda que pelo associativismo, mas um mundo corporativo, né, qual foi a importância de ter tido essa experiência no mundo corporativo, se é que houve, para essa sua carreira, que eu vou chamar aqui de principal, que é a carreira como pesquisador e acadêmico? Foi muito importante porque me trouxe aqui, eu vou usar a palavra objetividade, né, para a gente entender a prática, né, essa sensibilidade pro resolver ali, sabe? Pro não ficar tanto filosofando, mas me trazer, pensando na minha carreira geral, mas trazer a filosofia, o pensamento, a reflexão, mas trazer ali a questão prática, né? Então eu sempre falo que as minhas pesquisas hoje, elas têm essa pegada, têm esse meu perfil, que é trazer, sim, eu falo que as minhas pesquisas elas são teóricas e teórica prática, né? Porque ela traz sim uma carga, e tem que ter, muito importante, de teorias e de reflexões, mas também ela te direciona ali para a prática,
Entende? Então eu acho que isso vem muito dessa minha pegada de ter passado por essas entidades, e aí entidades que vão ali ter como associações grandes empresas multinacionais, né? A Johnson & Johnson e tantas outras aí, gigantes do setor da saúde, e ter contato com as altas lideranças dessas entidades também me permitiu observar, e outras questões, enfim, que se for oportuno eu trago para discussão. Uhum. Tá Mas certo, me possibilitou essa pegada, sabe? Sim, De ficar ali sim. na filosofia, na teoria que é importante, mas ter um direcionamento de utilidade prática da minha pesquisa. Né? Ter ali um Então produto. teve aí uma interferência direta, né, eu diria, assim, no jeito que você imprimiu como um estilo pessoal do seu trabalho acadêmico, né? Tá, então, Francisco, vamos para os trabalhos acadêmicos, tá? Eu queria que você me contasse um pouco sobre seu mestrado, né? Como é que você adentrou o mestrado, se você já tinha na cabeça o que você ia desenvolver. Óbvio que mestrado é, em geral, um período curto, né, de pós-graduação, não é comparável ao doutorado, mas eu queria que você dividisse com a gente aí os aprendizados que você teve durante o mestrado e, anteriormente, como foi essa decisão e essa passagem. Como eu te falei, eu fiz a iniciação científica. Minha iniciação científica disseram, né, o Wilton e outros especialistas disseram que foi brilhante. E dessa iniciação, ele me recomendou fortemente para buscar um mestrado na ECA, na USP, na Escola de Comunicações e Artes da USP. E ele me provocou para isso, né? Pega a sua iniciação científica, transforma. Ali ele já vislumbrava algo que eu não tinha ideia, né? Que era a originalidade e a potência do tema que eu ia trabalhar. Ele falou, pega esse trabalho, transforma em projeto, mas eu não sei, pega o seu projeto lá de iniciação primeiro, lá que você fez, e encorpa, né? Com os resultados que você construiu durante esse ano, e prepara um projeto. E eu fiz. A minha iniciação científica, para ilustrar o que eu estudei aquela campanha clássica da Fiat. A Fiat estava se reposicionando lá no início dos anos 2000 e ela veio com aquela campanha "Tá na hora de rever os seus conceitos". Né? Então ela fez assim uma campanha gigantesca. Sim, de marcante, reposicionamento. muito marcante. E essa campanha trazia esse mote, né, do "tá na hora de rever os seus conceitos". Né? A Fiat, aqui, o conceito a Fiat tem alta tecnologia, ela é boa, não tem... Desconectar, até então, com a imagem que eles tinham, e trouxeram essa sacada de associar essa campanha aos preconceitos que que os automóveis da marca tinham até então. E eles trouxeram para acho que até a Léo Brunet, que fez a campanha, e vários anúncios. A campanha tinha várias peças, né? E uma das peças era "tá na hora de rever o seu conceito", com um motorista negro, né? Dirigindo um carrão da Fiat. Na época eu acho que era um Palio, o primeiro Palio lá lançado. E, por exemplo, esse anúncio, então, tinha esse motorista, o anúncio, tá lá, o motorista dirigindo, para no estacionamento, ele desce e abre a porta para uma pessoa que estava atrás. Essa pessoa era uma mulher loira, que estava com uma criança, né? Também no banco de trás. E aí mostra ele saindo e ela falando para ele, obrigado, amor. Era o marido dela, né? Uhum. Aí no momento para assim na cara dele e provoca o receptor, quem está assistindo, né? E tá na hora de rever os seus conceitos, principalmente os seus conceitos de carro, etc, etc. Mas qual que é a revisão que ele provoca? O cara não era o chofer, não era o motorista. Ele era o marido da mulher, né? Que no caso eles colocaram ali demarcado um outro estereótipo, que era uma mulher loira, né? Então, aí um outro anúncio dizem que foi baseado na mãe do Ronaldinho, né? Que era um edifício de luxo, a mulher parda, aparente ali com um visual bem simples, né? E ela estava pegando o elevador de serviço, e tá lá uma mulher também, uma mulher alta, esguia, com cabelo Chanel lá, representando alguém de poder econômico mais elevado, que morava também no prédio. E essa mulher vira para essa outra, né, de aparência mais humilde, né,
mais simples, e fala, o elevador de serviço é para lá, né? E a mulher com a aparência mais humilde diz, tá, obrigado, é que eu sou nova aqui, muito obrigado por me informar, né? Que eu sou nova aqui no prédio e não sabia, muito obrigado, eu comprei a cobertura do prédio e não sabia. Aí o take volta para a cara da outra mulher, né? E aí vem a chamada, e tá na hora de rever os seus conceitos, né? Principalmente, enfim. E esses anúncios me chamaram a atenção. E eu consegui, a partir das leituras do Peter Fry, dessa proposta do contra-intuitivo, associar justamente esses anúncios a essa pegada do que ele estava falando, de levar os indivíduos a pensar em conteúdos outros, positivos, sobre indivíduos até então estereotipados negativamente. Né? Pensando aqui que estereótipo, a gente está falando de estereótipos, mas ele na perspectiva negativa. Que os estereótipos são importantíssimos para a publicidade e para a vida, enfim, mas a gente tem que olhar com criticidade o aspecto negativo que eles são utilizados e aplicados. Então, essas campanhas me levaram, então, a ter uma certa curiosidade para explorar melhor essas questões que levam as pessoas a associarem ou não outras qualidades positivas a esses indivíduos até então estereotipados negativamente. Né? Então, aí que eu começo a pensar os anúncios da publicidade, enfim, a partir dessa campanha célebre. E aí, o que você carrega para o mestrado, então? Qual que era o objetivo no mestrado? No mestrado, então, o Wilton me orienta para fazer esse projeto. Eu faço com essa pegada, tendo como a publicidade contra-intuitiva como objeto, explorando os efeitos dessa publicidade no social. Né? Então, o Peter Fry fala ali 3 parágrafos, né? Fala uma página sobre publicidade contra-intuitiva. Então, eu levo essas ideias e, com base no minha iniciação, eu levo essa ideia para o professor Leonardo Batista, professor lá da publicidade da ECA. Uhum. O Leleba, né, para quem... Um gigante professor, assim. Eu apresento para ele a pesquisa, falo um pouco sobre a pesquisa. Ele fala, muito interessante esse objeto, e o Leandro trabalha as questões de efeitos da propaganda, enfim. E ele, então, fala, olha, vai ter aluno especial, vem ver, participa de aluno especial aqui na ECA, na minha disciplina, vê se é isso mesmo que você quer, e fortalece aí teu projeto, com essas ideias aqui. E aí eu entro como aluno especial da pós-graduação do PPG-Com, lá da ECA, em 2006, né? E acompanho a disciplina dele, que era mídia, cognição e persuasão, e aí fortaleço o meu projeto. Hoje eu vejo que era um projeto, assim, fabuloso, assim, sabe? Não porque eu preciso ver, mas o objeto exige que a gente dê esse nome, sabe? E aí eu faço essa disciplina de especial, e no final do ano eu presto a prova, né? Para quem não sabe, a gente tem que prestar uma prova para entrar para pós-graduação, mestrado ou doutorado. E foi um ano bem atípico da seletiva, que a gente tinha que ler, acho que na época eram quase mais de 10 livros, né? Eu acho que eram 14, alguma coisa assim. Eram livros gigantescos. Tem um livro que me marcou, que foi o Sociedade em Rede, do Manuel Castas, que era um blocão, assim, né? E você tinha que ler em 2 meses todos esses livros, né? Para fazer uma prova, uma redação sobre 2 temas que eles dariam, e você tinha que fazer 2 redações. E eu fiz a prova, consegui, fui aprovado e entrei para o mestrado em 2007, tendo como objeto a publicidade contra-intuitiva, né, tendo o Leandro como meu orientador. Uhum. Agora que você mencionou a campanha, assim, né, eu sou amiga pessoal, inclusive, da Ana Cortá, que é a planejadora que estava liderando, né, o pensamento estratégico dessa campanha do Rever os Conceitos, que eu considero uma das campanhas mais brilhantes das últimas décadas, especialmente porque ela tocava em assuntos numa época em que não existia marca ativista, né? Não existia, né? Foi realmente uma coisa, um ato muito corajoso da marca, né? Bancar uma campanha que falava muito mais do que sobre carro,
né? Tava falando sobre um momento, um marco da sociedade, assim, né? Acho que eu queria deixar registrado isso. E aí me conta, como foi o mestrado? O mestrado sempre tem esse, quando me escutar, tem esse pano de fundo que eu também trabalhava no mercado. Certo, né? Mas, verdade. Eu fiz um doutorado, um mestrado assim muito bom, tá? Cursei as disciplinas assim riquíssimas, tendo professores assim também espetaculares que me guiaram para fortalecer o meu percurso formativo na pós-graduação. Então tive professores como Enéas Trindade, Cleia Bose, né, e tantos outros assim importantes assim na minha carreira, Clotilde Pérez, próprio Leandro, enfim, nem se fala. Professores das áreas de sociologia, de psicologia também foram muito importantes no meu trajeto. E, assim, surpreendentemente, eu consegui no meu mestrado, eles exigiam 2 disciplinas para se cumprir ali os créditos, 2 ou 3, e no final eu consegui fazer 6, 7 disciplinas. Por quê? Eu tinha um desafio de dar corpo à ideia de publicidade contra-intuitiva, né? Que foi sinalizada pelo professor Peter Fry, só que ele falou em uma página a ideia. Né? Então a gente tinha que construir todo um pensamento sobre essa ideia, sobre essa proposição. E foi o que eu fiz. Então eu fui para a sociologia, fui para a psicologia, fui para outras áreas para fortalecer essa ideia do contra-intuitivo, para entender os efeitos que esse tipo de anúncio poderia produzir na estrutura cognitiva dos indivíduos e na transformação social. E foi isso. Consegui, ao final, desenvolver uma dissertação muito qualificada, né? Dessa dissertação, diversos artigos científicos foram publicados, assim, em revistas qualificadas, né? Então a gente começa a ver a importância do nosso tema, do nosso objeto, a partir da recepção dos nossos pares, né? Então, quando você submete um trabalho acadêmico, um artigo, para uma revista da área qualificada. Na época eu submeti meu primeiro trabalho, foi numa das principais revistas do campo, que foi a revista Galáxia, da PUC de São Paulo, da comunicação da PUC de São Paulo. E é uma revista assim, de renome, né, até hoje. E o meu primeiro trabalho de mestrado foi publicado nessa revista. E foi um marco, assim, esse trabalho é muito citado até hoje, que a gente vai trabalhar a ideia de publicidade contra-intuitiva com já um efeito que a gente identificou na literatura, que a literatura chama de efeito ricochete, né, ou efeito rebote, ou efeito boomerang, né, que é quando o indivíduo que recebe uma publicidade, por exemplo, como a da Fiat, do motorista, que é um indivíduo negro, ali a proposta da campanha é levar o indivíduo a pensar que ele não é negro, ele não é motorista, né? Por ser negro, né? Associar um chofer e tudo mais. Ele pode também ser o dono do carro, né? E o efeito ricochete, a gente identificou que é o seguinte: ao invés dessa campanha levar o indivíduo a repensar as suas questões de preconceito, as suas questões de estereótipo negativo, ela também pode levar esses indivíduos a reforçar tais visões, né? Entende? Então tem 2 lados. Aí ali a gente já começa a descobrir os desafios de se pensar esse movimento de estrutura de ideias, né, enraizadas na sociedade a partir da publicidade. Então aí o caminho foi pensar no avanço do mestrado, outros efeitos possíveis, né, e como diminuir ou evitar que esse efeito ricochete ocorra, né, neutralizar, né, a ocorrência desse efeito. E aí a gente segue, né? Aí a gente termina o doutorado, termino o mestrado, publico esses diversos artigos, participo de vários eventos também científicos. Em 2014 publico o meu livro do mestrado, que é Publicidade Contra-Intuitiva, Inovação nos Usos dos Estereótipos na Comunicação, né? Um livro também bastante aí utilizado nos cursos de publicidade e nas discussões sobre os estereótipos na comunicação. E aí eu fecho o meu mestrado.
Você emendou a graduação com o mestrado. E o mestrado com o doutorado também foi foi de uma vez só, assim, emendando, é isso? Eu fiz uma pausa de um ano entre o mestrado. Terminei o mestrado em 2007. Aí quis fazer uma pausa em 2008 e volto para leituras, para digerir, para dar um tempo. Acho importante, E volto. Quer dizer, uma pausa mais ou menos, né? Você continuar trabalhando. Sim, não tinha outro jeito, né? Ou ia ou a realidade batia na porta, né? Que a realidade é complicada. Enfim, mas aí eu dou uma pausa ali de um ano para tentar me organizar e pôr as leituras em dias também, porque quando a gente assume pesquisa, vai acumulando várias leituras que você não dá conta, né? E aí eu tive várias leituras e até mesmo para pensar, porque no mestrado eu já li tanto, escrevi tanto sobre o meu objeto, e eu tinha que... E ao final do mestrado, a gente, voltando para aquela ideia do teórico-prático, a gente fez uma proposta de primeiras ideias ali de desenvolvimento de um instrumento de avaliação e diagnóstico do uso dos estereótipos em campanhas, né, em anúncios. Então a gente deu ali 8 guidelines de como poderia ser desenvolvido, né, 8 guidelines que sustentassem o desenvolvimento dessa ideia de um instrumento de avaliação e diagnóstico de uso de estereótipos em anúncios, né? Então isso está lá registrado no meu trabalho. E a gente encerra, então, em 2009, eu passo de novo por seletiva, faço prova, essa prova do doutorado aí já tem menos bibliografia a ser lida, e consigo passar no doutorado. Aí volto a ter a orientação do professor Leonardo Batista, né? E a gente fica aí de 2009 e os próximos 4 anos juntos desenvolvendo o meu doutorado, que também retoma a publicidade, o objeto, publicidade contributiva, né? Mas aí não mais somente pensando em dar esses contornos teóricos e conceituais da ideia de publicidade contributiva, que a gente tentou dar conta no mestrado, mas aplicar esse racional do conceito de publicidade contributiva no social, no empírico. Então, é ir fazer pesquisas com os indivíduos, ver como esses anúncios que a gente está definindo como contra-intuitivo refletiam no dia a dia das pessoas, né? Então, a gente faz todo um projeto para ir ouvir os receptores, né? Quem consome efetivamente as narrativas da publicidade. Entendendo a publicidade como texto cultural, né? Que articula, intenciona, nos forma em diversas perspectivas. E o doutorado, né? E aí já pressupõe mais tempo do que o mestrado, né? Você ficou satisfeito com o que vocês conseguiram fazer nesses... Enfim, foram o quê? 4 anos de doutorado, assim? 4 anos de doutorado. Então, foram 2 anos e meio de mestrado, 4 anos de doutorado. Meu doutorado foi muito bom, assim. Foi ótimo, porque eu tive também muitas oportunidades de desenvolver uma pesquisa rica, potente, numa universidade importante, né, para o país, e com o apoio do sistema educacional público, né? A USP é uma universidade pública, e contei, tanto no doutorado, já contei com bolsa de estudo para tocar a pesquisa. E foi um doutorado muito rico, assim, também cursando disciplinas fantásticas, né? E eu tive a oportunidade de fazer o meu doutorado sanduíche, né? Então, o que é o doutorado sanduíche? Você faz um período do seu doutorado aqui no Brasil, na USP, ou na universidade que você esteja, e vai fazer a outra metade, ou um período, em uma universidade no exterior, né? Então, o meu doutorado, eu tive o desafio de trabalhar. Eu falo que eu tive um desafio que o meu orientador trouxe, né, colocou para mim, que foi uma metodologia assim, pouco utilizada no campo da comunicação, que ele não entendia, eu muito menos nunca tinha escutado falar, mas ele chegou: Francisco, olha aqui esse paper, eu acho que você conhece o Leandro, né? Sim, conheço. Esse perfil de desbravador, de trazer novidades, assim.
E a gente dialoga muito, a gente tem uma comunicação muito forte, assim. E ele trouxe um paper falando sobre essa metodologia, que ali eu não tinha ainda definido qual metodologia eu seguiria no doutorado, na pesquisa. E ele falou, olha, tem essa pesquisa. A pesquisa era teoria fundamentada, né, em dados. Eu falei, Leandro, mas toda teoria é fundamentada em dados, né? Aí ele falou, não, Francisco, lê, depois a gente vai conversar para... Comecei a ler, né? Aí a teoria é uma teoria que vem dos pesquisadores da área da saúde dos Estados Unidos. O nome dela é Ground Theory, né? Teoria fundamentada em dados. Mas aqui no Brasil se traduziu ground como fundamentado, né? Mas não tem uma tradução muito ok, assim, do sentido de ground pro português. E aí, no português ficou fundamentado. Mas o que é a ground? É uma teoria qualitativa que te permite construir teorias de médio alcance, tá? A partir de dados fornecidos empiricamente, mediante entrevistas, análise documental, enfim. E o meu foco no doutorado foi entrevistas. Eu queria ouvir as pessoas, né? Saber o que elas acham de anúncios contra-intuitivos, enfim. E essa metodologia assim, caiu como uma luva, perfeita para o que eu queria, porque me permitiria retomar o que eu construí no mestrado, né? E articular esse conhecimento teórico que eu fiz no mestrado com o prático, com a voz social das pessoas, né? E construir uma teoria, e como base essa metodologia te exige que a teoria seja útil e aplicável ao contexto que ela está explorando e que beneficie as pessoas que você está entrevistando ou utilizando como fonte. E, enfim, comecei a ler. E como o Leandro não entendia muito bem a metodologia e eu também, só nessas primeiras leituras, a gente sentiu a necessidade de correr atrás de ajuda, né? Então a gente foi descobrir um professor na PUC Minas, que é atualmente onde eu estou também dando aula no curso de pós-graduação em gestão da diversidade, a especialização, e um professor de lá, mas no campo da administração, que trabalhava a Ground Theory, e uma professora na enfermagem da USP, que também trabalhava com a Ground Theory, mas na área da enfermagem. E que me deram, assim, clarão, assim, básico para se organizar dentro dessa metodologia. O Marcelo Pinto, que foi o professor da PUC Minas, e a Margarete, a professora da enfermagem. Então, dialogando com eles participaram da minha qualificação do doutorado. A Margarete não, mas o Marcelo sim. E aí veio a oportunidade de fazer o doutorado sanduíche. E para minha alegria, o doutorado sanduíche foi feito com um dos principais nomes, né, pesquisadores da metodologia no mundo atualmente, que é um professor italiano chamado Maximiliano Tarosi. E na época ele dava aula em 2 universidades, na Universidade de Trento, na Itália, e depois ele passou também a dar aula na Universidade de Bolonha, também na Itália. E eu consegui, então, a bolsa CAPES e fui para esse doutorado sanduíche. Eu quero que você me conte rapidamente também essa experiência do sanduíche aí na Itália. Então, fui para a Itália. Antes, tive que fazer, para chegar lá, pelo menos saber pedir pão e água, né? Então, fiz um curso de italiano durante um ano, né? Fui para a Itália, já falava também inglês, que é um outro ponto importante da minha formação, que eu quase não entro para o mestrado, né? O Leandro hoje fala isso, porque o inglês é filtro e nível de interpretação, você tem que ler, né? E a vaga estava sendo disputada com outro concorrente, né, que falava inglês e tudo mais, mas o Leandro fala que quase não me pegou por isso, né? Não me aceitou como aluno de mestrado, mas virou lá a chave, ele decidiu então me pegar. Mas hoje ele fala, o Francisco não falava inglês, não falava nada. Hoje eu consigo falar ali 4, 5 idiomas, para você ver a importância das oportunidades, entende? Enfim, aí fui para o doutorado sanduíche, com o Tarosi, e eu tive a oportunidade assim, de aprender a Ground Theory. Eu prefiro falar o termo no inglês, para respeitar o sentido da proposta, da metodologia,
com os cabeças da metodologia, né? Então eu estudei com uma das papisas assim da metodologia, que criou a terceira vertente da metodologia, a Kate Sharmas. E foi uma oportunidade assim única, né? Única. Hoje ela faleceu no pós-pandemia, ela veio a falecer, a Kate Sharmas. Mas assim, é um legado assim que ela deixa de aprendizado, de seguir tocando aí o barco a partir dos estudos da comunicação aqui no Brasil, porque na ECA eu fui o primeiro a trabalhar, eu acho que no campo da comunicação no Brasil, sou um dos primeiros a trabalhar com essa metodologia, né? A Ground Theory. Para quem quiser saber mais um pouco dela, tem alguns artigos publicados sobre a metodologia que eu escrevi. Só jogar aí no Google Francisco Leite Ground Theory que deve aparecer. E fiquei quase um ano na Itália estudando com esses grandes nomes aí dessa metodologia e retorno, e obviamente tocando e desenvolvendo a minha pesquisa, escrevendo os meus textos e a pesquisa, e retorno para o Brasil para finalizar a pesquisa e defender, né, em 2014. Final de 2014. E eu defendo a minha tese em 2015. Bacana. Ô Francisco, e foi mais pertinho disso que eu tive contato com você pela primeira vez, pessoalmente, no lançamento de um livro, se eu não me engano, em 2019, sobre publicidade antirracista, né? Uma antologia de textos. Você já tinha no passado, né, aquele livro sobre o negro na publicidade, né? Mas aqui em 2019, um pouco antes aí da pandemia, eu te encontrei aí nesse lançamento desse livro da publicidade antirracista, né? Como é que nasceu esse projeto em específico, Francisco? Ótimo. Nossa, está me fazendo voltar nas memórias. Agradeço. Então, esse livro, os meus livros todos são conectados, tá? Todos, eu falo que tem toda uma lógica. Então, meu primeiro livro foi em 2014, né, autoral, mas eu tenho um livro de 2011, uma coletânea, que é esse que você se referiu, O Negro nos Espaços Publicitários, que é uma coletânea que eu organizo com o Leonardo Batista, né, que é um livro clássico no campo dos estudos da publicidade. E eu não posso explicar o de 2019 o Publicidade Antirracista sem explicar esse livro de 2011, tá? Por quê? Porque esse livro de 2011 ele vem a partir de uma inquietação que eu tinha de estudando ao longo das minhas pesquisas, e o Leandro igualmente, de se ter pouca referência. Tá? E aí eu já falando como professor, porque durante o meu mestrado que eu passo efetivamente a ser professor, né? Participando da docência, ajudando o Leandro nas aulas, enfim, e entrando também para a universidade pública, que aí eu tenho uma tripla jornada. Então era mestrado, mercado, né? Trabalhando na gestão de comunicação, e à noite professor de universidade. Isso em 2008, 2009. Aí voltando para o livro, então, em 2010, 2009, 2010, a minha experiência era, onde estão os textos falando sobre a questão do negro na publicidade, né? E eu tenho um livro farol que me acentua esse desconforto, que é um livro da área do jornalismo, chamado Espelho Infiel, que vai discutir a questão do negro, mas a partir das materialidades jornalísticas, né? Então, e esse livro fala, gente, onde que está essas discussões sobre a presença do negro nos espaços publicitários? Como estão fazendo no jornalismo? E não se tinha, né? Então, eu levo a proposta para o Leandro, da gente tentar identificar, né, no país alguns autoras-chave, que nos ajudassem a construir esse livro e oferecesse para a sociedade, tanto acadêmica como a sociedade no geral, perspectivas que colocassem também a publicidade na agenda desse debate, né? De modo efetivo, né? Então, o que a gente faz nesse livro?
E o Leandro sempre teve um ponto muito importante, que também assumi, que é não simplesmente bater no denuncismo, na denúncia da questão da ausência. Mas, para além disso, não falando que isso não é importante, é fundamental, mas, para além disso, também trazer caminhos que nos levem a superar o que as denúncias estão indicando ali como problemático, né? Então, esse livro a gente organiza dentro dessa perspectiva, né, dando esse contexto histórico, mas também direcionando já ali para alguns caminhos possíveis de superação ou de enfrentamento da questão da invisibilidade dos negros e das negras nos espaços da publicidade, tá? Então, esse livro a gente lança em 2011, é um livro que foi considerado no ano posterior pelo Prêmio Jabuti como um dos 10 melhores livros do campo da comunicação. Então, é um livro reconhecido dentro dessa perspectiva do maior prêmio de literatura do Brasil, e é um livro que marca, assim, essa discussão no campo, né? Disso, a gente avança para 2019, onde a gente vê pouca mudança, né? Pouca mudança, mudanças muito sutis, mudanças muito tímidas, algumas iniciativas acontecendo, mas assim, muito, muito pouco, né? Então a gente fala, eu acho que é um momento de trazer esse debate, né? Retomar esse debate de modo mais efetivo, para a gente pensar o que, de 2011 para cá, de 2010, né, do começo da década para cá, o que mudou, o que avançou a partir de perspectivas críticas, né? E o livro Publicidade Antirracista, então, vem uma produção ali de textos e diálogos desde 2018. O pessoal pensa que o livro ele veio pós a tragédia, né, o caso do George Floyd nos Estados Unidos. Não, mas é um pensamento que já veio antes disso. A gente lançou o livro em 2019, né, em novembro de 2019, e essa barbaridade ocorreu em 2020. Então já era um livro que vislumbrava mudanças, né, já tensionava essas questões em 2019. E a diferença de 2011, do livro de 2011 para de 2019, Publicidade Antirracista, é que a gente assume esse termo do antirracismo como assim, é preciso efetivamente transformar, mudar, né? E para isso a gente convidou, para fortalecer o nosso raciocínio, não só teóricos, né, pensadores, estudiosos do tema, mas também a gente decidiu convidar pessoas do mercado para dialogar sobre essa questão no livro. Então o livro ele traz ali alguns capítulos capítulos assinados pelos publicitários negros, né, pela Dilma Campos, que são aí que é uma pessoa referência aí na área para discutir essa temática. Os publicitários negros eles estavam se organizando nesse período, e eu achei a ideia assim brilhante. Você vê que já estava ali convergindo as nossas ideias, e acabou, eles aceitaram, né, o convite, escreveram para o livro um capítulo assim importantíssimo, a Dilma Campos também, que somou muito, né, para as discussões que a gente fez, nós autores da academia, sobre as questões acerca dessa ideia de publicidade antirracista. Não, sensacional. Então, esse livro, então, a gente lança em 2019. Em 2020, esse livro também é indicado ao prêmio Jabuti de 2020, e ele fica entre os 5 melhores livros do campo da indústria criativa, né? É um livro que a gente tem muito orgulho, porque ele é um livro também assim, chave e central para esse debate da área, né? Hoje eu sei que hoje é o livro, ele segue sendo top 10 dos livros mais baixados no portal de livros da USP. Hoje ele está chegando a quase 20 mil downloads realizados, né, para um livro da publicidade, uma área segmentada, né, de estudos, enfim, até mesmo do mercado. É um número bem expressivo, né, para a gente se ter aí esse produto intelectual. Então, e além disso, ele vem servindo para a formação, né, de novos profissionais da publicidade que tem já, então, essas referências para ler, para se discutir e para avançar no que a gente vem propondo ali, como não só eu, mas mais os 49 autores que ajudaram a construir essa obra, né, esse livro.
Não, sem dúvida, para chegar nesses números, Francisco, eu diria com alguma segurança de que isso extrapolou, inclusive, profissionais da área de comunicação, sabe? Eu acho que, né, acabou virando uma referência sobre a discussão do antirracismo, ou da necessidade do antirracismo em si, né? Acho que a publicidade é, sem dúvida, uma ponta de um iceberg importante, né? Mas é só a ponta de um iceberg, né? Exato. Pensando a publicidade antirracista e o livro, enfim, e todas as discussões que são colocadas nele, é importante a gente dar essa ideia do que seria uma publicidade antirracista, né? Porque do lançamento do livro até então, muito se debate, a publicidade pode ou não ser antirracista e tudo mais, né? É importante lembrar que no livro a gente não define, né, especificamente o que seria a publicidade antirracista, mas a gente convoca a sociedade, o campo, para nos ajudar a pensar e a construir essa ideia de publicidade antirracista, que a gente vislumbra como uma oportunidade, então, do campo para que, ao longo das suas dinâmicas e práticas, assuma o antirracismo como lente, né, ou como uma proposta de direcionamento das suas atividades. Porque o antirracismo nada mais é do que qualquer pensamento e prática, tá, que se proponha a combater o racismo, a suavizar o racismo, a neutralizar o racismo nos seus espaços, nas suas manifestações, enfim. Então, o que a gente entende de publicidade antirracista é isso, é a oportunidade que é dado para a publicidade dialogar e se apropriar dessa ideia para fazer transformações efetivas a partir dos seus espaços, de modo que eles reflitam a nossa sociedade, né, que hoje é formada aí por mais de 56% da população é formada por indivíduos negros, entre pretos e pardos. Então a ideia da publicidade antirracista é essa ideia força de transformação, que pode sim ser utilizada pela publicidade a partir das suas práticas, né? Então, publicidade pode ser antirracista? Sim. Para além de ser ou não, eu falo que é importante a prática, é praticar o antirracismo na construção das suas políticas, ideias e narrativas. Sem dúvida. E acho que aí mora, inclusive, um dos desafios da própria indústria, né? Que por ser de publicidade, acaba muitas vezes colocando o discurso na frente da prática, né? E esse é um perigo, que se corre, então é importante você reforçar aí que estamos falando sobre prática, né? Exato, e quando a gente fala de prática, é importante a gente pensar, essas práticas têm que ser pautadas em dados, né, bons dados que reflitam esse antirracismo, né, políticas que sustentem aí a longo prazo essa implementação do antirracismo no dia a dia, né? Então aí são várias outras alternativas e caminhos que se abrem para a gente assegurar que o antirracismo seja aplicado, não só na publicidade, como você falou, a publicidade ali é um pontinho do iceberg, mas convocando a publicidade a participar desse todo. Perfeito. Francisco, a gente está chegando ao final aqui, mas não poderia deixar de te perguntar sobre a sua saída do Brasil, né? E também sobre o seu pós-doutorado, né? Por que você saiu do Brasil? Antes de mais nada. Então, vou falar da minha vida particular aqui, um pouquinho mais acentuada. Eu saí por um motivo de casamento mesmo, sabe? Encontrei o amor. Aí foi a vida pessoal que falou mais alto. Mas eu falo que eu saio, então, do Brasil por essa questão. Me caso, tenho um filho. E foi por isso, assim. Olha só. Hoje, e obviamente também para estudar uma outra língua que eu passei a ter interesse, que é o alemão. E é isso, mas foi por motivos amorosos, de coração. É um motivo muito, muito nobre. Que bom que você conseguiu tomar uma decisão fundamentada na sua vida amorosa. E você perguntou do meu pós-doutorado, sim, eu fiz meu pós-doutorado, infelizmente ao longo aí da pandemia, concluindo no final de 2022, né? Mas aí eu
no meu doutorado, eu avanço um pouquinho para discussões do contra-intuitivo, da publicidade contra-intuitiva, e passo também a observar com mais atenção as questões dos estereótipos na publicidade, dos estereótipos LGBTQIA, de pessoas LGBTQIA+. Tá? Então, a minha pesquisa vai caminhar dentro dessa perspectiva, né? E eu apresentei os resultados da pesquisa no final de 2022, e recentemente, no ano passado, eu publiquei os resultados dessa pesquisa com apoio da FAPESP, que subsidiou a pesquisa. Significa, então, que essa pesquisa está disponível para o público brasileiro? Está disponível, ela foi publicada o ano passado em livro. O livro chama-se Afetividades LGBTQIA+, anunciadas, olhares de famílias brasileiras. Então eu fui conversar nessa pesquisa tanto com famílias homoafetivas quanto com famílias heteroafetivas para saber como eles estavam percebendo e recebendo anúncios que traziam no seu enquadramento famílias e casais homoafetivos em posições qualificadas, em posições positivas. Então o livro delineia um pouco dessas experiências e está, sim, disponível aí para quem tiver interesse na editora Ana Blume. Me dá um spoiler pequenininho desse estudo. As famílias que são heteronormativas ou heteroafetivas, no geral, como é que elas percebem as famílias homoafetivas sendo representadas na publicidade? Então, é bem interessante, porque a gente vai ter especialmente dois tipos de famílias, assim, né? Pensando o contexto social que a pesquisa foi desenvolvida, né, no auge aí da polarização social, tal, a gente vai ter famílias heteroafetivas que vão estar abertas para receber esses anúncios e dialogar sobre esses anúncios nos seus espaços familiares, com seus filhos, inclusive, né, orientando sobre o contexto que o anúncio traz. Por exemplo, um dos anúncios que a gente discutiu nessas entrevistas foi um da Natura, que teve ali a Tami Miranda, né, como a representação ali o Tami Miranda como representando ali um pai nas suas práticas ali parentais. E aí essas famílias acolhem, dialogam com seus filhos, porém há um outro perfil de família que abomina, né? E são famílias assim que fazem muito barulho, né? E vão trazer ali questões de não reconhecimento, de qualificar essas famílias com outra coisa não ser família, né? Como dupla, né? Isso foi bem interessante na pesquisa. O termo família, essas famílias mais conservadoras ou mais retrógradas, elas não assumem, né, não associam a esses casais, os casais homoafetivos, a questão da família, do atributo família. Então eles vão construir ali outros termos como dupla, né, como casais de amigos, mas não se colocam assim para enfrentar a realidade que está aí, e que eles querendo ou não vai ser alterada, que é a diversidade da sociedade como ela é, né? Mas tem esses dois lados. Então o livro está, obviamente, a gente explica de modo muito mais didático, muito mais objetivo, com dados de pesquisa, inclusive as vozes de algumas dessas famílias estão registradas no livro. Eu convido aí a todos para conhecer um pouquinho mais sobre essas experiências das famílias e avançar, né, nesse debate tão urgente e importante na nossa sociedade. Legal, Francisco. Queria aproveitar o seu convite para convidar você, ouvinte, a conhecer todos os trabalhos do Francisco, onde o Francisco esteve envolvido, né? Seja como autor, seja como organizador. Tá? Você vai ter contato com conteúdos de primeiro nível. Francisco, muito obrigado por ter aberto sua agenda para conversar com a gente, com fuso horário de Europa e tudo. Foi um prazer mesmo, tá? Você estava na nossa listinha ali há bastante tempo. Que bom que a gente conseguiu agendar essa conversa. Como é que as pessoas te acham nas redes sociais, Francisco? Se é que você quer ser achado?
Então, eu vou deixar aqui o Instagram do nosso grupo de pesquisa, né, o ARC2, que é o grupo de pesquisa de estudos antirracistas em comunicação e consumo, lá da ECA USP, grupo do CNPq, que é o @publicidade antirracista. Convido todos a acompanhar esse Instagram. É um Instagram de divulgação científica, então lá vocês terão vários artigos, vários materiais que discutem de modo muito atualizado e prático, né? Por mais que esteja em linguagem acadêmica, como alguns falam, torcem o nariz para a linguagem acadêmica, mas é uma linguagem muito convidativa, especialmente os estudos da publicidade que se esforçam para tentar ampliar o seu alcance. Então lá na página vocês vão encontrar várias referências, vários trabalhos qualificados discutindo a publicidade em diversas perspectivas a partir das questões raciais e da diversidade. Então, convido a todos lá para nos acompanharem. Tá certo, então. Tá aí um convite feito. Muito obrigado de novo, Francisco. E Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.